De certo modo, temos que recepcionar o pensamento de Anatole France, que reflete o seguinte: se soubermos sofrer, sofreremos menos. A gente venturosa pouco sabe da vida. A dor é a verdadeira educadora dos homens. Foi ela que nos ensinou as artes, a poesia e a moral. Foi ela que nos inspirou o heroísmo com piedade. Foi ela que deu valor à vida, permitindo fosse esta sacrificada. Foi ela, a boa e sublime dor, que no amor colocou o infinito. Assim, podemos entender que os maiores poetas foram os poetas da dor. O ventre da dor é eternamente fecundo. Homero não ri, Jó não ri, Ésquilo não ri, Lucrécio, Dante, Victor Hugo não riem. Cervantes ri, mas sob a grotesca armadura, no magro corpo do Cavaleiro da Mancha, vive uma alma trágica e triste a derramar lágrimas. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Pedro Calderón de la Barca. Muito bem disse o sábio que entre ver padecer e padecer não há distância. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um tema de profundo interesse público. Vamos falar com o desembargador Alfredo Attier sobre o tema diversidade social. Ele é presidente da Academia Paulista de Direito, desembargador do Tribunal de São Paulo, leciona como professor convidado no mestrado e doutorado na PUC, é Master of Comparative Law da Stanford University pela Cumberland School of Law, pesquisador da Universidade de São Paulo, professor e pesquisador da Escola Paulista da Magistratura e acadêmico titular da cadeira Santiago Dantas da Academia Paulista de Direito, sucedendo ao eminente e excelente professor Goffredo da Silva Teles. Atua como membro do Banco Mundial e Fórum Global sobre Direito, Justiça e Desenvolvimento. É membro do Conselho Editorial da Revista Forense, membro do Conselho Editorial da Revista da Escola da Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, e do Conselho Editorial da Núria Fabres Editora. Seja bem-vindo, Attier. Um prazer estar aqui, Laércio. É uma honra, porque esse é um programa muito importante, que fala sobre justiça, que é uma coisa que nós estamos necessitados todos os dias aqui no nosso país, não é? Muito obrigado. Olha, dito isso por você, um eminente desembargador do Tribunal de Justiça, e eu sou testemunha disso, não é? Eu fico muito contente, porque o nosso objetivo aqui, Attier, é muito simples, é tão simples, porque as coisas simples é aquelas que predominam, não é verdade? O Direito e Justiça em Foco é um programa que é um meio de comunicação que a gente leva à sociedade, ao povo, enfim, ao telespectador, dando informações verdadeiras, informações corretas. Esta é a vantagem do nosso programa, Direito e Justiça em Foco. Então eu agradeço muito esta sua menção. Não é? Muito bem. Presidente da Academia Paulista de Direito inicia projeto de diversidade social. Dr. Alfredo Attier propõe novo canal de comunicação com as minorias sociais. Desde sempre, observou a necessidade de uma maior atenção ao tema da diversidade e os atuais desafios enfrentados pelas minorias sociais.
Diante disso, como recém-empossado presidente da Academia Paulista de Direito, o Dr. Atier está propondo a esses grupos manter um novo canal de comunicação com o Judiciário, veja só que importante, para tentar minimizar burocracias processuais e, assim, propor resoluções de questões que por tempos ficaram estagnadas. De forma prática, o projeto será realizado através de reuniões com representantes de associações ligadas às minorias, como o público afrodescendente, variedade de gêneros, idosos, índios, deficientes, entre outros, para ouvir e discutir as necessidades e ações mais prementes. O intuito é que, a partir desses encontros, sejam direcionadas as necessidades de cada grupo aos grandes escritórios de advocacia e parceiros, e assim agilizar e otimizar os entraves judiciais e sociais quanto aos direitos de cada um deles estabelecidos por lei. A proposta é realizar diversas reuniões, em que cada uma destas participará o presidente, Dr. Alfredo Atier, a diretoria da academia e um representante de umas minorias listadas anteriormente. Atier, eu falei aquilo que devia, agora quem tem a palavra é você. Tá bom. Olha, Laércio, eu acho que essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a academia, você sabe, a academia... Me diga, primeiramente, já que você falou isso, conte para nós, para o telespectador, o que é a academia? A academia é uma instituição que foi criada já há quase 50 anos, e foi criada, ela nasceu ali na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ali no Salão Nobre, e os seus fundadores foram grandes professores, grandes juristas, dos quais até hoje nós falamos, até hoje nós nos lembramos, como Cesarino Júnior, que foi o criador da disciplina de Direito do Trabalho no Brasil, está em voga agora com essa questão da reforma trabalhista. Sim. O professor Goffredo, o professor Miguel Reale, o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, o professor Ives Gandra, maravilhosas pessoas, quer dizer, juristas realmente importantes que tinham um grande projeto. E esse projeto era exatamente sair um pouco daquele ambiente da universidade e aproximar o direito da sociedade. Ou seja, fazer as suas pesquisas, o seu trabalho de docência junto com a população. E hoje, quase 50 anos depois, isso é a herança que eu recebi e é aquilo que nós vamos tentar fazer. Quer dizer, nos aproximarmos da sociedade, que é uma sociedade, como você sabe, Laércio, mais do que ninguém, com a sua experiência na magistratura, a sua experiência de docência, a sua experiência de apresentador de um programa extremamente importante, a sua história, que eu até me permito dizer, de sua experiência de ator, não é? Sim, claro. Tudo isso. A nossa sociedade é uma sociedade que necessita muito de justiça, né? A nossa sociedade é uma sociedade que vive todos os dias experiências de injustiça. Em casa, nas ruas, nos transportes públicos, nas repartições, nas empresas. E o que é efetivamente o trabalho que nós, que gostamos, que temos esse chamado, essa vocação para o direito? O que é a nossa responsabilidade? É justamente ajudar a solucionar essas questões. Ou seja, nós temos que levar imediatamente para a sociedade a justiça de que ela é carente. Sim. E como é que nós vamos fazer isso? Eu acho que nós temos que fazer isso com o nosso trabalho teórico, né? Aquela coisa de você estar pesquisando, né? Quantas e quantas horas a gente não dedica para leitura, para escrever, não é? Escrever artigos, escrever as nossas decisões, né? Como juízes, como desembargadores, os nossos votos. Para interpretar o direito de cada um. Interpretar o direito, analisar essas leis, essa quantidade enorme de leis que nós temos. Mas isso não basta, né? Nós temos que também ser práticos. Ou seja, a gente tem que observar aquela pessoa que nos procura, ela vai nos contar um problema e nós imediatamente temos que pensar o seguinte: olha, a lei tem uma solução para isso, mas qual é efetivamente a melhor solução para aquela pessoa, para aquele contexto em que ela está vivendo? E para isso a gente tem que estar em contato com a sociedade todos os dias. Olha, você tocou num assunto muito importante. Infelizmente, que é você, viu, Alfredo? Eu digo isso com toda sinceridade, porque eu conheço e sei da sua capacidade intelectual.
Felizmente é você que está dirigindo essa proposta de 50 anos atrás. Veja só, caro telespectador, há 50 anos já havia esta proposta e hoje caiu das mãos, graças a Deus, nas abençoadas mãos do desembargador Alfredo Atier. E eu fico muito contente por isso. Puxa. Porque eu sempre digo aqui no programa Direito e Justiça em Foco, nós temos que tratar da sociedade. A sociedade não só informá-la bem, mas também tratá-la bem, não é? E isso faz parte, o judiciário tem o dever, não é? Tem o dever, essa obrigação. Exato, e a gente não deve, eu acho que é muito importante, porque nós estamos vivendo uma época difícil, não é? Uma época de crise, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, e essa crise, em geral, leva as pessoas a uma certa descrença, né? A uma certa desesperança. E eu sempre digo o seguinte, sabe, o direito é muito sábio. A gente não tem o direito de perder a esperança, não é? Sim, claro. Por que a gente não tem esse direito? Porque o nosso compromisso não termina conosco. Lógico. O nosso compromisso não termina com o presente, nós temos um compromisso com o futuro, com as gerações futuras. E, portanto, nós temos que trabalhar para esses jovens, nós temos que trabalhar no sentido de ouvir esses jovens, mas também trabalhar continuamente na atividade de educação. Né? E a educação não é apenas a educação formal, né? A gente está trabalhando com a educação constantemente. E muitos desses problemas que você referiu, que a academia, para os quais a academia agora está dedicando o seu tempo, esses problemas relativos à diversidade, ao preconceito, à questão das dificuldades das minorias no sentido da integração social, né? Isso tudo tem a ver com essa ideia da educação. Sim. Isso tem a ver com a ideia dos jovens. Quem é que está efetivamente vivendo essas questões, né? Aliás, uma das coisas que eu acho mais bonitas do nosso tempo é essa explosão, digamos assim, da expressão da juventude, né? Você vê, por exemplo, agora, recentemente nos Estados Unidos, esses problemas seríssimos. Sim. Que há do porte de armas, da utilização das armas nas escolas. Quem é que está pressionando efetivamente o governo para mudanças importantes? É a juventude. É a juventude. Que está procurando, vai às ruas, vai até o presidente. Você vê, a gente às vezes se esquece, né, que essa juventude está sendo bem preparada. Está sendo bem. Porque essa é uma cultura antiga já, o uso de armas nos Estados Unidos, não é? Pois é. Essa cultura é antiga. Exatamente. Então agora o jovem acordou para uma realidade importantíssima. Vamos acabar com isso. Claro. Porque a emoção num momento em que ela explode, como você diz, usando o seu termo, não é? Qual é o instrumento, a mão que o indivíduo tem? É a arma. E ele a usa, não é? Lamentavelmente. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente está no caminho certo. Isso. E, sobretudo, quer dizer, usar a justiça. Eu acho que você vê, por exemplo, a questão dos índices de violência. Sim. No Brasil, na América Latina, que são altíssimos. Problemas sérios nas cidades, né? Como agora nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, mas São Paulo também vive isso, e outras cidades também, tanto do Nordeste, do Norte, como do Sul, centro do país. Ora, qual é a resposta em relação à violência? É a justiça. É a justiça. Né? Tem razão. Eu acho que nós temos que abandonar essa ideia que, lamentavelmente, está cada vez mais se impregnando na sociedade brasileira de que a resposta é a vingança. Não, a justiça é superior à vingança. Já que você tocou nesse assunto, eu queria abordar um minutinho só da sua eloquência, não é? Porque você disse a justiça, eu concordo. A justiça de primeiro grau e a justiça de segundo grau, eu digo primeira e segunda instância, eu não chego à terceira e quarta instância, mas a primeira e segunda instância, ela está andando no caminho certo, de confiabilidade. Porque recentemente nós assistimos um julgamento maravilhoso pela 8ª turma da 4ª região de Porto Alegre, não é? No caso do Lula, não é? E com que maestria que aqueles desembargadores, não é, proferiram uma decisão cujo acordo será maravilhoso. Não é? Inclusive minuciaram, informaram a população, o povo, sobre o que estava acontecendo, o que realmente estava acontecendo. Foi uma aula de direito processual e penal.
Não é? No fundo, não sei se você concorda. Eu acho que, no fundo, eu acho que essa é a nossa função, né? Eu acho que nós que vivemos o judiciário, você viveu durante tanto tempo e ainda vive aqui nesse programa e no seu trabalho diário, mas nós que vivemos o judiciário, a gente sabe que o grande problema é esse diálogo com a população brasileira. Então, você transformar tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você aprende com os autores nacionais, estrangeiros, em alguma coisa que possa ser entendida e possa ser também trabalhada por essa população. Porque eu acho que o que tem de bonito no direito, não é? É essa possibilidade de cada um se utilizar dele. Sim. A lei, nós lidamos com leis, nós somos especialistas, digamos assim, mas a lei diz respeito a todo mundo, né? A lei é feita pelos representantes no parlamento, ela tem os defeitos e as qualidades do povo, de onde ela vem e para o qual ela se destina, não é? Enfim, a democracia tem essa característica que eu acho que é bonita. Todos, né? Essa característica bonita, né? de participação, né? Muito bem, Matia, vamos agora então entrar no assunto específico. Eu queria fazer uma pergunta em você. Aliás, eu queria que você me dissesse, em suas palestras, você fala sobre diversidade, por que você decidiu abordar esse tema desde as palestras que você faz? Tem duas razões, né? Uma mais teórica, tem a ver com os estudos que eu fiz. Eu além de ter estudado Direito, eu estudei História também, eu me doutorei em Filosofia. E você sabe, todos esses autores antigos, desde os literatos até os filósofos que nós veneramos, todos eles trabalharam com o tema da diversidade, né? Por exemplo, um autor muito importante, Montesquieu. Montesquieu, ele escreve os seus livros pensando na ideia de que o mundo é diverso. E cada povo tem as suas características, não é isso? Olha, hoje nós estamos vendo isso dentro da nossa sociedade. Não é apenas, a gente não precisa viajar, sair do Brasil para encontrar a diversidade. Não, aqui, ao nosso lado, todos os dias nós convivemos com a diversidade. E a gente chega à conclusão clara, né, de que a diversidade é que nos constitui. Né? É agradável viver na sociedade porque a gente encontra pessoas diferentes, né? Grupos diferentes, pessoas que usam termos diferentes, que se vestem de forma diferente, que têm costumes diferentes. Isso é uma coisa maravilhosa. E a segundo móvel assim, da minha busca de trabalhar com a diversidade é um pouco mais prático, né? Há alguns poucos anos eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública em que esses jovens estudantes que fizeram aquele movimento muito bonito de melhoria das condições de ensino, eles estavam apresentando os seus problemas. E eu observei, Laércio, que boa parte desses jovens viviam dentro das escolas problemas que tinham a ver com a questão da identidade. Tanto identidade de gênero, como identidade de etnia. Enfim, essas pessoas com características diferentes não eram compreendidas pelos seus professores, né? Eu vi coisas assim realmente graves. Chocantes. Do ponto de vista do quê? Da falta de preparação dessas pessoas para lidar com esse tema. Então, primeira coisa que eu fiz, eu tinha que ir a Washington, porque eu todos os anos participo das reuniões lá no Banco Mundial. Então eu fiz uma pequena petição, um pequeno parecer e levei até a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos lá em Washington, falando desse problema específico da expressão da diversidade no Brasil e da sua ligação com os jovens, né? E depois disso eu falei, olha, a partir de agora, eu vou procurar, nas instituições em que eu faço parte, lidar com essa questão. Para quê? Para preparar a sociedade para essa mudança, eu chamo uma transformação, eu digo até a transformação do humano. Quer dizer, nós estamos vivendo uma fase de absoluta novidade, né? As coisas estão mudando de forma radical, todo mundo está assustado. E as pessoas, como é que elas vão se preparar para essas mudanças? É muito veloz, né? Nem todas elas têm a felicidade... Uma velocidade incrível, né, que acontece as Exatamente. coisas.
E nem todas têm a felicidade de ter a sua formação, Laércio. Nem todas elas. Você fez o elogio a mim, foi muito bondoso, mas eu tenho que dizer, nem todas elas têm essa sua capacidade de se atualizar, de conversar sobre esses temas e ter essa experiência. Então nós precisamos ajudar a fazer isso. Não é que a gente vá impor alguma coisa. Eu acho que esse tempo já passou. Claro. Nós vamos o quê? Nós vamos ajudá-las no diálogo, nós vamos ajudá-las a ter uma direção que seja mais construtiva para a sociedade. Pacificamente. Claro. Integrando a sociedade. Eu acho que a coisa mais bonita de todas é a convivência, não é isso? É a convivência. E a nossa arte, o direito não é a ciência da convivência humana? Sim. Então nós temos que tornar isso prático, tem que tornar isso fácil das pessoas entenderem e de trabalharem com isso. Nós temos, inclusive, momentos difíceis na nossa vida, não é? Momentos que, afinal de contas, nós temos que ultrapassar, porque as perspectivas são sempre inusitadas. Cada dia acontece alguma coisa que nos move a pensar, não é? Isso mesmo. Eu penso dessa forma. Nós somos surpreendidos constantemente. Surpreendidos, né? Hoje em dia nós estamos numa época que é bonita por causa disso, né? Muita gente sofre pelas mudanças. Mas não, eu acho que a gente tem que dar essa mensagem de que as mudanças são importantes. E a diversidade é importante. Não é? Como é que você vai lidar? Quer dizer, nós temos hoje, por exemplo, nas universidades americanas, com relação, por exemplo, à questão de gêneros. Né? Nós temos inúmeros professores que estão fazendo inúmeras classificações relativas aos gêneros. Dos gênios. Gêneros. Agora, você tem que trabalhar com essas classificações? Eu acho que não. Eu acho que o que é mais bonito na atividade humana é justamente superar as classificações. Sim. E passar a conviver sem necessidade delas, sem precisar mapear as pessoas, sem precisar determinar as pessoas, sem precisar rotular as pessoas, não é? Claro. Então dá oportunidade. A gente tem, com relação, por exemplo, à questão racial, lamentavelmente, apesar da diversidade da formação da sociedade brasileira, a gente ainda tem muito preconceito. A gente tem preconceito com relação, por exemplo, às migrações, né? A gente também busca trabalhar lá na academia também com os refugiados, os imigrantes, quer dizer, que estão iniciando a vida num novo país, que procuram escapar de situações dificílimas. Você sabe que hoje em dia nós temos ainda regiões em que essa questão das guerras constantes. Hoje, por exemplo, nós temos um fenômeno diferente, porque antes eram só as guerras. Hoje nós temos também a destruição do meio ambiente em muitos lugares. E as pessoas fogem desses lugares porque não tem mais água, não tem mais alimentos. Porque não souberam cuidar. Não souberam cuidar. Mas já que nós estamos no patamar dessas ideias, então eu coloco aquilo que, afinal de contas, nós aprendemos no passado, o René Descartes, que diz, penso, logo existo. Então, o nosso pensamento ele tem que ser dirigido às coisas boas, não é? Se nós existimos, é porque nós queremos umas coisas melhores ainda para a sociedade, para uma confraternização e que a gente procure, desde então, não é? Suscitar somente o que é melhor. Exatamente. Penso, logo existo com os outros. Você me permite chamar um pequeno intervalo? Claro, claro. Tá bom? Tá bom. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Olá! Hoje vamos falar sobre a autoestima. A autoestima é um fator determinante na motivação para o aprendizado e desenvolvimento integral da criança. E olhando por este ângulo, é importante que os pais criem um ambiente positivo no qual são reconhecidas as qualidades de cada criança. Perceber que nossos filhos fazem bem e ajudá-los a descobrir o que eles têm de bom. Para isso, os pais devem ter empatia e capacidade afetiva de sentirem o que os seus filhos sentem. O Kid Coach facilita essa ação estabelecendo uma parceria com os pais, ou seja, oferecer ferramentas aos pais para que consigam estar por inteiro com a criança e consigam escutar o que ela fala, permitindo que ela se expresse, respeitando seus sentimentos e nunca humilhando ou rotulando no negativo, valorizando as suas qualidades, elogiando as atitudes bem feitas
e as atitudes positivas, reforçando que nunca comparem seus filhos com outros irmãos ou amigos. Dar pequenas tarefas à criança reforça a importância dela num contexto familiar, independente da idade. Incentivar independência e dar oportunidade de decisão em conjunto, sempre evitando falar com autoritarismo e rigidez, para que essas atitudes não venham ser repetidas por elas. Na sua formação, as crianças se espelham nas atitudes dos adultos. E o mais importante, o Kid Coach vai orientar os pais a criar um ambiente de confiança e afeto no qual a criança se sinta aceita e amada como um ser único, impossível de ser repetido. Não se assustem. Para alcançar esse objetivo, vocês irão precisar de apenas alguns minutos diários de dedicação e amor. Será um investimento de sucesso na qualidade de vida do seu filho e de sua família, como um todo. Muito obrigada e até a próxima semana! Retornamos, hoje conversando com o desembargador Alfredo Atier. Então, Alfredo, nós estamos falando bastante sobre a diversidade social como na atualidade. Acredita que sabemos lidar com a diversidade social encontrada no nosso país? Essa é uma pergunta que eu faço a você, porque você tocou nesse ponto, a diversidade aqui. Mas então, pergunto se nós sabemos lidar com isso. E o preconceito ainda é um problema diante deste assunto? Quer dizer, preconceito, que é uma diversidade também, não é? Olha, o preconceito ainda existe e é muito profundo, né? Porque é difícil para as pessoas entenderem essa questão do diferente, né? Incomoda. Incomoda a expressão da diversidade ainda. A população brasileira, né, nós, o povo brasileiro, né, nós temos a fama, eu acho bonita, de ser um povo acolhedor, né, hospitaleiro, mas isso existe, mas também tem essa medida do humano, né, do preconceito humano, que é absolutamente também natural, tem um lado natural, tem um lado cultural. Então superar isso é importante. E a gente supera isso de duas formas, né? Pelo menos os organismos internacionais, a ONU, sobretudo, o próprio Banco Mundial, eles têm lá seus textos teóricos, seus estudiosos do mundo inteiro que pensam esse problema e dão alguns conselhos, né? Então nós temos dois caminhos. O primeiro é educação. Educação. Exatamente. Importantíssimo. E o segundo é dar a essas pessoas que são diferentes, né? Então eu vou dar um exemplo que eu acho que fica totalmente evidente para quem está nos vendo agora. A mulher, né? Os preconceitos que ainda a mulher sofre na sociedade brasileira. Ora, não é apenas a educação que vai solucionar essa questão. Nós também precisamos dizer para essa pessoa que sofre o preconceito que ela tem valor, né? É aquilo que se chama hoje, tem o termo que é tão usado internacionalmente, que é o empoderamento, né? Que vem do inglês empowerment. Sim. E é engraçado esse termo, porque eu costumava ter um certo preconceito quando comecei a ouvir esse termo, até que eu descobri que esse termo foi criado por um brasileiro. Paulo Freire, o grande educador Paulo Freire, quando estava nos Estados Unidos, ele tentava encontrar um termo por meio do qual ele pudesse explicar para as pessoas que nós tínhamos que valorizar essas pessoas que fazem parte daquilo que a gente chama de minorias, né? Mas que na verdade não são minorias, porque como a realidade é da diversidade, não há minorias e também não há maiorias. Todos nós somos, digamos assim, solidários na diversidade, né? Aí o Paulo Freire criou esse termo, empowerment, e nós traduzimos lá do inglês para cá e ficou empoderamento, né? Parece um termo horroroso, mas é isso que nós temos que dar. Então, quando você tem ali aquele imigrante, às vezes formado, né? Outro dia, por exemplo, eu fui trocar o estofamento de uma cadeira de casa e encontrei um jovem sírio, que veio da Síria para o Brasil recentemente, falando português já com bastante desenvoltura. É impressionante a capacidade que tem o ser humano de aprendizagem, né? Sobretudo diante da necessidade. E ele estava ali fazendo
a sua féria, né, o seu ganho com estofados. Mas eu fui conversar com ele um pouquinho e descobri que ele é um engenheiro. Olha que coisa extraordinária. Um engenheiro que está tentando se adaptar ao Brasil. Será que nós não poderíamos dar uma oportunidade maior para essas pessoas, sobretudo qualificadas aqui, que têm vindo para cá? Não é? Então, estabelecer programas para que elas encontrem um trabalho que seja adequado, e esse trabalho é adequado para elas e vai enriquecer muito a nossa sociedade que está precisando disso. Mas o problema, eu vejo, não sei se eu vou perguntar para você, quero que você disseque essa parte. O problema é a educação. Educação. Por exemplo, você tocou nessa parte da igualdade, da isonomia. Não seria interessante nós batermos na tecla ensinando ao povo brasileiro, não é, aquilo que a Constituição consagra como independência do homem, como independência, e não só independência, mas também, como eu disse, a isonomia? A Constituição é clara, artigo 5º, está ali. Exatamente. Não é verdade? Nossa Constituição. Então explica que todos nós somos iguais. Olha, é isso mesmo. Não é só a religião que vai explicar isso. Exatamente. Eu acho que é função do Estado se providenciar urgentemente, não é, em termos de educação. E a nossa Constituição é muito sábia, não é? Laércio, a nossa Constituição é muito sábia. Sábia, claro, mas só que nós precisamos interpretar. Temos que interpretar. E ela tem princípios maravilhosos. Por exemplo, a ideia de cidadania, sim, mas sobretudo a ideia de dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, claro. De onde vem essa ideia de dignidade da pessoa humana, se não dessa tradição que nós temos, tanto religiosa como filosófica, sim, e que foi consagrada na Declaração Universal de Direitos do Homem, dos seres humanos. Hoje, sim, nós dizemos, não é? Que, não por coincidência, Laércio, está fazendo 70 anos esse ano. 70 anos, exato. E nós vamos lá na academia, você já está convidado a participar. Vou sim, com muito prazer. Nós vamos fazer um evento importante, trazendo especialistas internacionais para nós comemorarmos esses 70 anos. Vamos sim. A ideia de dignidade humana está lá na Declaração Universal e a nossa Constituição a reproduziu. E isso é muito importante. Quem foi que trouxe essa contribuição para a Declaração Universal? Foi Jacques Maritain. O grande filósofo francês, sim, pensador do século XX, sim, que viveu muito tempo nos Estados Unidos, saiu da França, foi aos Estados Unidos, viveu no Canadá e depois foi chamado pela Eleanor Roosevelt para ser uma das pessoas que foram redigir essa carta. Então nós vamos, pensando nessa questão da dignidade da pessoa humana, fazer um evento muito bonito e você está convidado a participar. Com muito prazer, mas veja, você fala de uma maneira tão simples, não é? E as pessoas não conseguem, às vezes, absorver a simplicidade da vida. Porque a vida é simples, como você coloca. Mas acontece que o Estado, na minha visão, que é a minha visão, o Estado complica. O Estado não dá a você a liberdade, não é, desses ensinamentos. Agora eles me vêm com a hegemonia do gênero. Quer dizer, isso é um absurdo, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos combater. Eu digo, vamos combater, porque é um absurdo as crianças brasileiras terem um complemento educacional nesse sentido. No sentido desastroso. Nós temos que aprender, eu acho que com os outros países, eu acho que o conhecimento ele não é de um lugar só, né? Desde pequenos nós não estudamos aquilo que é o nosso espaço pequenininho ali, verdade, a nossa cidade, a nossa vila, o nosso bairro tem para nos ensinar. A gente aprende tudo, né? É quando você faz teatro, você não interpreta só autores brasileiros, você interpreta os autores da cultura mundial. Lógico. E há muitas experiências interessantíssimas fora do Brasil. A gente tem que aprender a observar essas experiências e trazer para cá. E essa amplitude, eu acho que essa abertura da educação, que é uma abertura democrática, claro, mas também é uma abertura de construção,
né? Porque a democracia ela é maravilhosa do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, quer dizer, abrir o acesso das pessoas às oportunidades, mas também existe esse lado da educação que é um dever, não é? O dever de ajudar as pessoas a se desenvolverem constantemente. Isso é muito importante. Né? Muito bem. Então vamos então prosseguir. Mas antes eu queria dizer a você o seguinte, que nós estamos num ponto bastante importante da nossa... É uma transição que eu torno a repetir, o Estado deveria observar isto e não somente se preocupar com os impulsos do mal, mas com os impulsos do bem. Essa é a tônica, o impulso do bem, ele é necessário. Vamos ensinar as pessoas aquilo que, afinal de contas, nós temos, como você disse, a nossa Constituição, ela é maravilhosa. Os princípios gerados nela são excelentes. Por que nós não pegamos esses princípios e os colocamos no lugar certo? Para quem? Para os ensinamentos. Isso mesmo. Isso aí eu penso assim. Exatamente. Bem, mas quem está hoje aqui conversando com o telespectador, dando preciosíssimas informações, é o desembargador Alfredo Atié. Eu tenho muita honra de ter você aqui. A honra é toda minha. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito bem. Então vamos lá. Na atualidade, muitas pessoas cobram por seus direitos, mas a nossa sociedade cumpre seus deveres. É isso que nós estamos conversando. Exatamente. Vamos dar um prosseguimento nisso? Eu acho que é a ideia de responsabilidade, né? Eu acho que quando você recebe um direito, a sua responsabilidade aumenta, né? Porque você tem que exercer esse direito. E o exercício do direito você não faz sozinho, você faz diante de outras pessoas. Sim, claro. O exercício do seu direito não pode prejudicar ninguém. Essa é uma lição antiga. Perfeito. Né? Os nossos avós nos ensinavam isso, né? Você tem que olhar as demais pessoas. Aprende isso na família. Aprende isso na família. E é preciso, hoje em dia que nós temos tanta dificuldade, né, da educação na família, porque as pessoas têm de trabalhar, né? Homens, mulheres, todos estão trabalhando, né? Estão contribuindo para a riqueza social, estão contribuindo para o orçamento familiar, etc. Então hoje a gente transfere isso muito para a escola e para o próprio Estado, como você referiu muito bem. Então é preciso que a gente pense no seguinte, a sociedade é uma, digamos assim, uma globalidade, uma integração de direitos. Né? Mas dentro de cada direito existe um dever também. Se há um direito à igualdade, isso significa que eu também tenho o dever de tratar os outros igualmente. Claro. Se há um direito à liberdade, significa que eu também tenho que conceder aos outros, não é? Eu tenho esse dever de conceder a liberdade. E assim por diante, se você for ver cada um dos demais direitos. Se nós vivemos em sociedade, nós vivemos numa sociedade que é feita de direitos que são em si mesmo deveres. Acho que até, veja, nós vamos talvez chegar a um tempo na evolução humana em que nós vamos superar esses dois termos, né, que a gente fala de dicotomia, né? Direito e dever, e vamos construir um termo só para dizer as duas coisas. O direito é dever. Um binômio saudável. O dever é direito. É a responsabilidade que nós temos pelo espaço público, o espaço que a gente ocupa. A responsabilidade que a gente tem de fazer o melhor dentro do nosso condomínio, fazer o melhor dentro da nossa família, fazer o melhor dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade, da cidade em que a gente vive. A gente tem o dever de fazer isso. Não adianta só reclamar, achando que o Estado tem todos os deveres, se nós mesmos não cuidamos do jardim que está em frente à nossa casa, se nós mesmos não cuidamos de tratar bem as pessoas e receber bem as pessoas que vêm ao nosso país, as pessoas diferentes com as quais a gente convive. Não é? A sociedade brasileira é uma sociedade muito difícil, porque é uma sociedade de muitas desigualdades. Né? Claro. E a gente não consegue superar isso apenas dizendo que o Estado é culpado, apenas dando essa responsabilidade a terceiros. Não, a responsabilidade é nossa. Não é? Quantas e quantas vezes a gente não vê esses problemas no dia a dia, no trânsito, por exemplo? Não é? O trânsito é tão pesado, tão difícil, e as pessoas constantemente se provocando no dia a dia, não é? A ideia de competição desenfreada, né? Que é saudável em determinado sentido, porque a gente querer se superar é uma coisa. Agora, querer se superar e destruir os outros é ruim.
E nós estamos vivendo isso também na sociedade. Ora, é verdade. Na política, hoje em dia, as pessoas já começam a se separar imediatamente. Não existe um diálogo prévio para você saber o que um está pensando e o que o outro está pensando. Não, imediatamente a pessoa é classificada e é isolada. Não, esse daqui não é do meu partido, esse daqui não pensa como eu. Isso está errado. Já parte para a destruição de um diálogo que poderia ser bom. Porque a sociedade só vive com a convivência. Você não falou, penso, logo existo, isso. E a existência depende do quê? Dos outros. Dos outros, não claro. É só de si. Como é que você vai viver sozinho? Não existe isso. Por isso que nessa conversa eu trouxe aqui à baila o pensamento de René Descartes, porque ele era excelente, não é? Isso mesmo. Pena que morreu muito cedo. Pois é, verdade. Não é? Com frio, né? Com frio. Então, Atiê, essa nossa conversa aqui está sendo muito produtiva, porque eu tenho certeza absoluta que daqui por diante as pessoas vão pensar de uma maneira diferente, como você está colocando. Obrigado. Porque a sua colocação é maravilhosa. E felizmente, eu digo mais uma vez, repito agora nesse bloco, coube a você projetar isto para a sociedade. E eu estou muito contente porque você é um homem culto, inteligente e você tem uma capacidade fenomenal. E eu estarei do seu lado, porque eu quero aprender com você. Tá bom, né? Tá bom? Tá bom, é mútuo. Muito bem. Então vamos lá. O Poder Judiciário tem garantido direitos sociais a todo cidadão, como nós acabamos de entender. O governo, por seu lado, vive uma escassez de políticas públicas. Acredita que quando o Judiciário é provocado a solucionar um direito eminente social, está a fazer política pública e, consequentemente, quebrar a independência dos poderes? Você acredita nisso? Eu, antes de você responder, eu tenho a convicção que dos três poderes o único confiável é o Poder Judiciário, porque o cidadão, ele, como diz, provoca o judiciário para receber uma resposta. O judiciário fornece a resposta. Não importa se ela é positiva ou negativa, mas a resposta você tem. O jurisdicionado tem essa resposta. Então, por isso que eu digo da confiabilidade do Poder Judiciário. Mas a pergunta que eu fiz, pode responder. Olha, Laércio, eu acho o seguinte, né? O judiciário é um poder extremamente importante porque ele está ligado com fazer justiça. Uhum. E porque ele tem essa importância, né? Ele tem esse poder, né? Então ele precisa também se acautelar, né? Ele não pode também abusar dessa capacidade que tem de solucionar problemas, de dar respostas a conflitos humanos, sim, conflitos sociais. Ele não pode abusar, não pode ultrapassar determinados limites, não é? Eu acho que os limites estão dados pela própria sociedade. A sociedade estabelece, bem ou mal, com seus defeitos e qualidades, as suas leis, e nós, como somos aplicadores das leis, aplicadores do direito, fiéis ou aplicadores da lei, não é? Nós temos que dar a voz a esse desejo da sociedade, a isso que foi construído pela própria sociedade democraticamente. Então, eu acho que nós não podemos valorizar a ultrapassagem desse limite. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes alguém pode dizer assim, não, eu gostei muito dessa decisão, muito embora não esteja muito de acordo com a lei, o juiz foi muito inteligente, a juíza foi muito inteligente e solucionou um problema de uma forma melhor. Mas essa é uma opinião de alguém que foi beneficiado por aquela decisão. Porque o outro que não foi beneficiado pela decisão pode dizer exatamente o contrário. E quando a gente comete o erro, eu vejo muito hoje em dia as pessoas dizendo isso, porque nós estamos numa época um pouco perigosa. Sim. As pessoas dizerem assim, não importa a lei, o importante é resolver o problema, e eu fico preocupado, porque na hora em que isso vier a acontecer com essas pessoas, elas vão se socorrer da lei. Claro. Então o nosso objetivo é justamente preservar a lei, e preservar a ligação que a lei tem, né, com essa ideia de legitimidade, que eu acho uma ideia muito importante e tem sido esquecida um pouco aqui. Ora, a legitimidade é o reconhecimento. Né? Quando você reconhece que uma decisão, apesar de não ser benéfica a você totalmente, ela é importante para a sociedade em geral. Quando você reconhece que uma lei
decide por um caminho, mas você diz assim, não, mas decidiu de forma justa. Quer dizer, a legitimidade tem a ver com a ideia de justiça. Né? Você fala assim, olha, eu estou me vendo aí nessa atitude que o juiz está tomando, que o deputado está tomando, que o presidente, o governador e assim por diante. E o grande problema da nossa crise social tem a ver justamente com essa ideia de que nós estamos desconfiados das leis, estamos desconfiados das autoridades, ou seja, a gente tem um problema com a legalidade e tem um problema com a legitimidade também. Eu já estou quase terminando o programa, sabia? Puxa, passou rápido. Passa rápido. Uma conversa boa, não é como a sua, não a minha. Apenas eu estou ouvindo você. Às vezes eu dou um palpitezinho, mas aqui o centro das atenções é com você. E você nos deu uma belíssima, com a sua exposição, uma belíssima lição. Não é? É verdade. E eu acho que isto vai servir para a sociedade também, assistindo esse programa em que o desembargador Alfredo Attier coloca o problema da diversidade. Muito bem, como eu disse, eu já estou quase terminando o programa. Qual é a sua opinião, então, sobre as reformas políticas do nosso país? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Como todas que você me fez, né? Eu fiz um esforço enorme para poder acompanhar aqui nesse diálogo gostoso. Rapidamente. Eu acho, primeira coisa, eu acho que a gente vive uma crise política porque nós vivemos uma crise de representação. A gente não se sente mais, a população, o povo brasileiro, não se sente mais representado pelo poder que está aí. Né? A gente viu isso, por exemplo, em junho, julho de 2013, sim, lá atrás, antes ainda da Copa do Mundo, quando todo mundo saiu às ruas e todo mundo fazia um protesto interessante porque não permitia que as bandeiras dos partidos entrassem no meio daquele protesto. O que significava isso? Uma recusa da sociedade ao sistema político em que nós estamos vivendo. Então aqui, todos nós, né, mas sobretudo os políticos, aqueles que escolheram a política como uma profissão, né? Eu sou contra essa ideia de profissionalização da política, mas a gente tem que admitir que ela existe. Ela existe. Essas pessoas precisam efetivamente se sensibilizar, porque o povo tem outras reivindicações, tem outra ideia de sociedade. Então, onde é que a gente vai encontrar isso? Tem outros caminhos, né? Então, a gente vai encontrar isso em muitas experiências que estão acontecendo no mundo. E eu acho que as mais bonitas experiências, não é porque eu estou aqui com um ator, que brilhante magistrado, mas eu acho que as mais bonitas experiências estão exatamente nas experiências artísticas que a população tem, tem sido apresentadas em vários espaços, com várias opções. Você sabe, por exemplo, que a democracia nasceu, a primeira vez que foi pronunciada a palavra democracia, foi numa peça de teatro, numa tragédia grega. Ali que nasceu o termo democracia. Então é muito provável que essa sociedade nova que nós estamos querendo, essa nova política que nós estamos querendo, já tenha sido pronunciada numa obra de arte. Então a gente precisa ficar atento e trabalhar com isso para nós todos transformarmos juntos numa sociedade mais justa. E você disse bem, porque eu quero agora fazer uma homenagem aos artistas brasileiros e mundiais, né? O artista é aquele que tem o domínio, não é, da mente em todas as direções que você pode imaginar. Todas eles têm um domínio. Por quê? Porque o artista, normalmente os atores, eles estudam papéis dificílimos e interpretam, não é, papéis, por exemplo, com Shakespeare, um Otelo, um Hamlet, ou mesmo um Iago. Então, isto demanda um estudo profundo, não só o estudo do texto, mas também da filosofia sobre o texto, o estudo da história sobre o texto. Então, é muito abrangente. Então, aqui eu quero aproveitar nesse espaço, junto com o meu querido amigo Dr. Attier, prestar uma homenagem a todos os artistas do mundo, inclusive aqueles brasileiros que eu os respeito muito. Bem, eu agora quero fazer a entrega de
Também do Silvio Ranieri. Silvio Ranieri foi o autor do Crime Complexo. Que beleza. Eu ousadamente tentei traduzir para o português. E a Quartier Latin publicou. Puxa, muito obrigado. Eu queria suas considerações. Pois não. Vou ler com muito gosto, hein? Muito obrigado. Um presente maravilhoso, muito bom gosto. Muito obrigado. Agora as suas considerações finais. Laércio, primeiro agradecer muitíssimo essa simpática conversa que nós tivemos, né? Graças ao seu incentivo, a sua qualidade de programa, não é? A sua simpatia é que eu pude desenvolver aqui essas ideias. E eu gostaria muito de continuar sempre ao seu lado, né? E ter um pouquinho em mim, levar um pouquinho dessa sua energia maravilhosa, dessa sua juventude que é contagiante. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. E a recíproca é verdadeira em tudo aquilo que você falou. Eu estou sempre à sua disposição. Eu faço questão de nós prosseguirmos com essas conversas, ouviu, Alfredo? Ok, muito obrigado. Faço questão, porque aí é que está. Eu quero concluir da seguinte forma: como é que nós podemos aprender e obter sabedoria? Através do diálogo, através de uma conversa, através da arte, assistir uma peça de teatro, assistir uma palestra e assim por diante. Não é? Isso mesmo. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Gustave Flaubert. Talvez só tenhamos valor por mérito dos nossos sofrimentos. Há tanta gente cuja alegria é tão imunda, cujo o ideal é tão mesquinho, que mister se faz abençoar a nossa desgraça, se ela nos torna mais dignos. Quero agradecer mais uma vez a presença do desembargador Alfredo Attier no programa Direito e Justiça em Foco. Na esperança que a conversa de hoje tenha a força, a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo, da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.